Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontram em Salmos, no capítulo 113, no versículo 5, que diz: Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. E o salmista termina dizendo: aleluia, aleluia ao Senhor por essas coisas. Nós estamos trabalhando esse mês o contexto da vida de Sara, que foi mulher de Abraão, e eu queria também destacar Gênesis, no capítulo 11, do versículo 30, que diz que Sara, ou Sarai, era estéril e não podia dar filhos. Nós vemos que esse mesmo padrão se repete na vida de Rebeca, que era mulher de Isaque, quando em Gênesis, no capítulo 25, no versículo 21, diz que Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E esse mesmo padrão se repete na vida de Raquel. Gênesis 30, versículo 1, diz que Raquel viu que não dava filhos a Jacó. E a história de Abraão, que foi marido de Sara, fala a respeito de uma história de um homem aonde Deus ele decide iniciar uma nova semente na terra. Nós vemos que desde o princípio de todas as coisas, desde a geração do homem, desde a criação do homem no jardim, Deus ele decide ou ele intenta levantar homens que sejam criados à sua imagem e semelhança e desenvolvam um relacionamento com ele. Deus fez isso em Adão, Deus intentou fazer isso posteriormente através da linhagem de Sete. Nós vemos que foi isso que Deus tentou fazer em Jacó, e quando nós estamos dizendo que Deus tentou fazer, não é que Deus não tenha conseguido fazer, mas que os planos de Deus revelava aquilo que Ele queria fazer na história. E novamente Deus está tentando ou está fazendo isso através da vida de Abraão. E quando Deus ele inicia essa nova semente a partir de Abraão, é como se Ele quisesse gerar e produzir uma nova cultura no meio dos homens que viessem posteriormente. E algumas coisas Deus está destacando na história de Abraão para que os homens pudessem entender. E nós vemos 3 mulheres, uma geração após outra geração, aonde Deus destaca que essas mulheres eram estéreis, elas não podiam dar filhos. E a gente considera isso como um fato muito relevante, porque uma das promessas de Deus para a vida de Abraão é que Abraão teria um filho. E Abraão não teria um filho com outra mulher, senão Sara. Sara era a mulher que daria o filho, que seria aquele que geraria também a grande nação a qual o Senhor tinha prometido a Abraão. E nós vemos que esse padrão de mulheres estéreis se repete. Ele se repete, esse padrão. Só que o Salmo 113, o salmista que veio muito tempo depois, o salmista entende a ideia do Senhor. Ele entende que o Senhor trabalha dessa forma, E no versículo 9, o Salmo vai dizer: o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, Porque a fertilidade também era uma situação relevante naquele período, por conta de que a fertilidade era um símbolo da bênção de Deus e de contrapartida. Mulheres que eram estéreis eram talvez muitas vezes consideradas amaldiçoadas por não poderem dar filhos. E a gente vê que essa cultura está sendo gerada no meio da história de Abraão, Porque Deus está iniciando uma nova semente na vida de Abraão, de um homem que iria se relacionar com ele e de uma linhagem que iria se relacionar com o Senhor, onde o Senhor se revelaria para essa linhagem. E nesse modo do Senhor trabalhar essa cultura, trabalhar essa mentalidade, Deus ele decidiu incutir isso na mente das pessoas, na mente do povo. Que por mais que ele tenha prometido um filho a Abraão, que viesse por meio de Sara, que era estéril, a promessa do Senhor era válida e iria se cumprir na impossibilidade dos homens. O que Deus está tentando dizer para os homens, o que Deus está tentando dizer para Abraão, o que Deus está querendo dizer para nós hoje, é que Ele trabalha nas impossibilidades. E nós vemos que esse padrão, ele se repete durante toda a história. Ele não está só incutido nos primeiros capítulos da Bíblia. Nós vemos, inclusive na vida de Jesus, onde o profeta Isaías vai dizer que a virgem daria luz a um filho. E esse filho, quando Isaías se refere, é o próprio Jesus, é o próprio Messias que veio a nós para nos trazer graça, para nos trazer redenção, para nos trazer a salvação. E nós vemos que, mais uma vez, por meio de uma impossibilidade,
e por meio talvez do maior evento da história da humanidade, que foi a revelação do Filho de Deus, a revelação daquele que era a imagem de Deus. Nós vemos que Deus está tratando esse evento de maneira a nos dizer, a nos esclarecer que Ele é que está fazendo todas as coisas, para que não haja mérito nenhum quando nós viemos considerar que nós recebemos a salvação. Desde o início, desde o nascimento de Jesus, Deus está dizendo: eu trabalho nas impossibilidades, eu faço com que as coisas impossíveis sejam possíveis a partir daquilo que eu desejo fazer com o meu plano. Mais uma vez o profeta Isaías vai dizer agora de um modo diferente a respeito da vida de Jesus, quando ele diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. E algo que talvez aparentemente aos olhos humanos seja algo negativo. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de ser humilhado, ninguém gosta de ser ferido, mas Deus está dizendo que pelas feridas de Jesus, pela humilhação de Jesus, pelo sofrimento de Jesus, nós fomos sarados. Por meio da ferida de Jesus, nós recebemos a cura, porque aparentemente aos olhos dos homens, isso não é algo racional. Não é racional alguém sofrer, não é racional alguém desejar se humilhar. Mas Jesus, ou o próprio Deus, Ele abriu mão da sua glória para que nós pudéssemos receber essa vida, para que nós pudéssemos receber essa cura. Então Deus está dizendo: eu trabalho nas impossibilidades dos homens, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado e Ele tenha todo o mérito, Ele tenha toda a glória nas coisas que Ele está fazendo, nos propósitos dEle, naquilo que Ele intenta fazer. E nós vemos que essas ideias contrárias, esses paradoxos, Deus ele nos ensina esses paradoxos, por exemplo, nos evangelhos, para que nós possamos entender que o mesmo padrão de pensamento de Deus, aonde Ele vê coisas impossíveis e torna essas coisas possíveis, aonde Ele vê coisas absurdas e torna essas coisas possíveis, isso funciona para que nós possamos desenvolver isso na nossa vida, para que esse formato de Deus trabalhar seja revelado através de nós, a fim de que a sua glória seja revelada através da nossa vida. E nós vemos que os evangelhos, eles nos ensinam que nós devemos morrer para que então possamos viver, que nós precisamos perder a nossa vida para que então nós possamos encontrá-la, que aquele que serve no reino de Deus, ele seria o maior e não aquele que é servido, que nós somos fortes, sim, quando nós nos tornamos fracos, que tem mais valor aquele que valoriza o próximo do que aquele que valoriza a si mesmo, que só é cheio, só pode se encher aquele que se esvazia. Então nós vemos essas ideias contrárias. E Deus dizendo para nós o tempo todo que a glória deve ser dele. E Paulo ele esclarece isso muito bem em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, quando ele diz que, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. E mais uma vez Paulo em Gálatas 6, no verso 14, ele vai dizer: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em resumo, o que Deus está tentando dizer para nós é que nessas coisas pequenas e fracas, Ele decide revelar a sua glória, Ele decide manifestar o seu poder, para que o nome dEle seja levantado. Então é importante que na nossa vida nós não venhamos desprezar as coisas pequenas, que na nossa vida nós não venhamos desprezar as coisas fracas e as coisas aparentemente impossíveis, porque muito provavelmente, através dessas coisas, é que Deus vai decidir fazer com que o nome dEle seja glorificado em nós. E muitas vezes a gente precisa entender que não é só para o nosso benefício, não é só para que a gente venha se sentir bem com aquilo que Deus está fazendo, de pegar coisas pequenas e tornar em coisas grandes, ou de pegar coisas fracas e transformar em coisas fortes. Mas tudo isso Deus faz com o primeiro objetivo, com a primeira intenção, de que o seu nome seja glorificado. E se nós entendemos isso como servos de Deus, nós precisamos dispor a nossa vida para que Deus ele talvez torne mais evidente as coisas que em nós são fracas, mais evidente as coisas que para nós são impossíveis, mais evidentes as coisas que para nós são fatores que talvez são limitantes para nós, para que trabalhando essas coisas, para que desenvolvendo isso em nós, o nome dEle seja glorificado.
não é vergonha para nós trazermos à tona aquilo que aparentemente aos olhos das pessoas é negativo ou é pequeno, porque são nessas coisas, quando nós deixamos que o caráter de Jesus apareça em nossa vida, são nessas coisas que o nome de Deus é glorificado, são nessas impossibilidades que existem na minha vida e na sua vida. Então que nós possamos deixar o Senhor trabalhar em nós, para que o nome dele seja glorificado através das nossas impossibilidades. Eu quero aqui deixar um convite também para você que é jovem ou adolescente, para que você possa fazer parte dessa geração livre. Tem uma plaquinha aqui, ó, do Geração Livre. E todos os sábados a gente está aqui a partir das 7h30, cultuando ao Senhor. Então venha fazer parte dessa reunião, desse encontro, onde nós separamos esse tempo para dedicar honra e glória ao nome do Senhor através das palavras, através dos louvores. E você pode ser parte disso e eu deixo aqui o meu convite para você. Deus abençoe.